O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor das sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Vai pedindo para Jesus falar contigo nessa noite, para que o Senhor se utilize deste pobre servo e venha falar ao teu coração. Pede para Jesus nessa noite: renova-me, Senhor, renova minha fé, renova minha esperança, Senhor, renova, Senhor, a minha caridade. Me dê, Jesus, uma palavra que venha tocar meu coração, uma palavra que direcione minha vida, uma palavra, Senhor, que eu possa trilhar, e assim, Senhor, com a Tua palavra eu possa me santificar. Ensina-me, Jesus, que na verdade perder é ganhar. Ensina-me, Jesus, que aqueles que querem ganhar nesta vida, na verdade estão perdendo ela. Com teu amor, Senhor, vem surpreender-me. Com teu olhar, Jesus, vem conquistar-me, e te amarei sem medidas, te adorarei sempre mais e mais. Com tua voz, Senhor, rasga o meu coração. Se vem romper minha surdez, então seduzir-me, arrastar-me a ti, desposar-me para sempre, Jesus. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti, quero perder.
perder pra ganhar, pobre me entregar, pois só preso a ti eu serei livre para amar. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti. Quero perder pra ganhar, pobre me entregar, pois só preso a ti eu serei livre para amar. Muito bem, meus filhos, hoje celebramos então a festa de São João Bosco, fundador da congregação salesiana, um homem pobre, porém de grandes virtudes e com grande entusiasmo. São João Bosco foi chamado por Deus a ser padre e tinha um coração, um desejo imenso de amar Jesus e a Virgem Maria, porque desde criança já tinha uma intimidade grande, pois os via em seus sonhos. Dom Bosco, quando foi se ordenar, irmãos, prometeu a Deus nunca perder tempo para que pudesse salvar o maior número de almas. Repito, São João Bosco, quando foi se ordenar, fez uma promessa para Deus: eu não quero perder nenhum tempo para que eu possa ganhar quantas almas eu puder. Vejam, amados, ele viveu num tempo de pós-guerra, após a invasão de Napoleão à Itália, um tempo de muita pobreza. Perdeu seu pai quando tinha ainda 2 anos de idade. Viveu com a sua mãe Margarida e com seus irmãos, mas um grande sofrimento. Por muitas vezes faltava dentro de casa aquilo que era necessário. E no meio de todo esse sofrimento, ali Dom Bosco encontra em Deus força para que ele pudesse continuar. Deus era a sua segurança. No meio de todo esse sofrimento, ao invés de desistir da vida, como muitos hoje desistem, é verdade ou não é? Diante dos sofrimentos, ele tem um olhar diferente. É interessante isso. Para vivermos depende do nosso olhar, depende de como nós olhamos a vida. Ali naquele sofrimento, ele achou motivos para que ele pudesse se apegar a Deus e, tendo a força de Deus, lutar contra toda aquela situação social que ele estava vivendo. Depois ele é uma daquelas figuras fortes, sabe? Daquelas figuras belas que o mundo precisa. Dom Bosco, quando nós olhamos para ele, a figura dele é de um pai. A figura dele é de um homem, de alguém que desenvolveu a paternidade e alguém que tinha firmeza para executar aquilo que Deus lhe pedia. Irmãos, neste mundo onde a paternidade foi ferida, onde nós não temos mais modelo de homem de paternidade, nós devemos olhar para esses santos que nos inspiram a desenvolver em nós a paternidade espiritual. Dom Bosco, ele tem até hoje esse peso para a igreja. Um homem de verdade, um homem que defendia os seus valores, um homem que defendia a sua fé, um homem que era capaz de enfrentar tudo para que ele pudesse levar o seu ideal.
levar as pessoas a Cristo, lutar pela salvação das almas. Agora vejam, ele tinha também seus planos. Quando jovem, ele tinha desejo de ir para a Índia, para que lá pudesse evangelizar. Porém, no pós-guerra, ele começou a notar que muitos jovens sofriam e não tinham nenhum tipo de educação, tinham que começar a trabalhar muito cedo, porque todos passavam necessidade. E diante disso, Dom Bosco deixou o seu sonho de ir evangelizar na Índia, para que ele pudesse assumir os planos de Deus para ele. Não o que ele queria, mas aquilo que Deus queria. Como foi corajoso Dom Bosco. Como foi corajoso. Não titubeou. Disse sim a Deus. Entrou para o seminário. E vejam, irmãos, sendo pobre, naquele período, ser padre tinha uma grande relevância social. Então as famílias ricas, toda a família tinha um sacerdote. E o irmão dele desafiou ele, dizendo: olha, você não vai conseguir ser padre porque nós somos pobres. Mas quando Deus quer, quem impede? É verdade ou não é, irmãos? Quando Deus tem um plano, quem impedirá o plano de Deus? Quando a vontade de Deus está expressa e a nossa vontade se une à dele, quem pode impedir os planos de Deus de acontecer? Ninguém. Ninguém. Eu tenho certeza que os sacerdotes que estão aqui, em algum momento da sua vida sacerdotal, passaram por suas tribulações, nos momentos que estavam discernindo a vocação. E certamente teve algum sacerdote que disse: se é vontade de Deus, vai acontecer. E cá estamos nós. Porque quando o plano é de Deus, ele não pode se findar, ele vai até o fim. Muito bem, irmãos. Aí vejam, São João Bosco então decide lutar por uma juventude que sofria. E viveu então uma vida de imolação, uma vida de entrega total por esses jovens. Começou a criar os oratórios, sem dinheiro ele corria atrás das pessoas e as portas iam se abrindo, porque o seu plano não era um plano pessoal, mas era uma vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, tudo vai acontecendo, as coisas vão se abrindo. Viveu uma vida de sacrifício e de amor para agradar a Deus e para iluminar o mundo. Viveu esse sacrifício até não sobrar nada, até ficar nele somente Jesus, até resplandecer nele o que o movia. Dom Bosco morre de cansaço. Tinha tuberculose, é verdade, mas o que mais atrapalhou ele foi o cansaço. Mas se cansou e se consumiu como uma hóstia viva, como trigo moído, como uva amassada, até o seu último minuto, lutando pela santificação das almas. Chegou a acolher 800 meninos naquele tempo para tirá-los da rua e para dá-los uma educação. Fundou a ordem salesiana que já quando ele foi canonizado estava em 6 nações já. A obra salesiana que hoje está pelo mundo inteiro. Por quê? Porque houve um homem que amou Jesus, houve um homem que decidiu fazer a vontade de Deus. E quando a nossa vontade se une à vontade de Deus, todas as coisas acontecem. Agora, a primeira leitura de hoje, da carta aos Hebreus, capítulo 10, belíssima leitura. O autor da carta aos Hebreus nos lembra que os primeiros cristãos, por causa de Jesus e por amor a esse Deus, enfrentaram duras lutas, perseguições e não desanimavam, continuavam alegres, porque Cristo era a sua alegria e a esperança da sua ressurreição. O que é que tem hoje a ver a primeira leitura com a vida de Dom Bosco? A vida sacrificada, irmãos.
O autor da carta aos Hebreus, que nós ainda não sabemos exatamente quem é possível que tenha sido São Paulo, mas uma vez que ele escreve da perseguição da primeira hora, pode ser que foi outro autor, mas foi um autor que viu com seus olhos e que testemunha para nós o sofrimento dos primeiros cristãos. E ele vai dizer nessa leitura que muitas vezes eles eram colocados no meio das arenas como um espetáculo para os outros, e eles não desistiam de seguir Jesus e viviam a sua vida com alegria, porque Cristo era a sua alegria, porque Cristo era a sua esperança, porque Cristo era a razão de saberem que eles iriam ressuscitar. Portanto, viveram para Cristo e com Cristo, e hoje são glorificados com os méritos do céu, com os méritos do martírio, com os méritos da santidade. Todos nós um dia vamos ressuscitar, e hoje nós temos a entrada de 7 irmãos, 7 meninos, 7 vidas, 7 sonhos diferentes, 7 pessoas que foram criados de maneiras diferentes. E o que essa palavra tem a ver conosco é que vocês devem seguir o exemplo daqueles que foram mártires, que derramaram o seu sangue, que encontraram em Jesus a verdadeira alegria e que foram capazes de perder tudo. Na verdade não perderam nada, porque ganharam tudo. Como diz São João Paulo II, Jesus, ele não tira nada, ele dá tudo, porque o Evangelho vai dizer que quem pensa que está ganhando esta vida deste mundo, na verdade está perdendo. Mas quem quiser perder a vida deste mundo, na verdade está ganhando. O Senhor vos chama para ganhar uma nova vida, para ganhar a vida eterna. Por isso hoje vocês estão vestidos de preto, porque vocês tomam a decisão de morrer para o mundo, para viver para Deus, para viver para o Altíssimo. Olhando para Dom Bosco hoje, irmãos, olhando para os primeiros cristãos, tenham ardente vontade de gastar tudo de vocês, de gastar tudo, e por amor às almas, por amor àquelas pessoas que Deus vai colocar nas vossas vidas, e que ao encontro de vocês encontrarão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vocês não estão sendo irmãos para contarem com os méritos do povo, não. Vocês são irmãos para serem os servidores do povo, para serem aqueles que não têm outro objetivo senão amar nosso Senhor Jesus Cristo e entregar a vossa vida por Ele, serem trigo moído, para que como Jesus, que se entregou, se imolou na cruz, a vossa vida imolada gere vida no coração de outras pessoas. Há quantos jovens que precisam do testemunho de vocês? Há quantas famílias que precisam do testemunho de vocês? Há quantas pessoas perdidas? Há quantos feridos que precisam de vocês? Porque este lugar que nós estamos, a igreja, ela é esse hospital de guerra, que acolhe, que cura o povo que vem, que já perdeu até a sua esperança. Neste ano da esperança, vocês são o vinho novo da igreja. Neste ano da esperança, vocês são a força nova da igreja, e que a igreja espera de vocês a força, a virtude e o desejo de salvar a juventude, de santificar o clero e de restaurar as famílias. Vivam isso com o entusiasmo de Dom Bosco. Vivam isso com a força do grande patrono da juventude. Vivam cada minuto da vossa vida com intensidade e não queiram perder nada, 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 nenhum minuto, nenhum segundo, para que tudo seja de Jesus, com Jesus e por Jesus. Que a vossa vida seja assim. Não tenham medo de perder para o mundo. O que para o mundo é glória, o que para o mundo é vitória, nosso Senhor disse que quem quiser ganhar a sua vida, como o Padre já disse, vai perder. A matemática nossa, ela é diferente, irmãos. Eu tenho sido escandalizado com algumas coisas que eu tenho visto sendo pregado por aí.
A Igreja Católica, ela não nega a cruz, porque nós somos a Igreja da cruz. Nós somos a Igreja que nasceu do Calvário, do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nunca vamos nos enganar, nunca vamos ter vergonha disso, porque a nossa salvação veio pela cruz. Não tenho medo de carregar a cruz, não tenho vergonha na cruz. Hoje eu tenho visto pessoas que se dizem ser seguidores do Evangelho negarem a cruz. E quando escutam esse texto bíblico que diz que quem quiser ganhar a sua vida, na verdade tem que perder, se escandalizam. Ainda hoje, a cruz é escândalo, mas para nós e para o segmento da nossa vida, ela na verdade é glorificação. Nós nos gloriamos na Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida deve ser gasta com um único objetivo: amar a Deus e aos irmãos, servir a Deus e aos irmãos. É nessa vivência que teremos o prêmio do céu. São João Paulo II dizia que precisávamos voltar à igreja primitiva. Novo milênio in eunte. Voltem para a igreja primitiva, a igreja da comunhão, a igreja do amor. Mas é a igreja também da imolação, a igreja daqueles que se sacrificam, a igreja daqueles que queriam viver uma fé de verdade, e que isso foi se perdendo ao longo do tempo e da história. Corremos o risco de nos acomodar, e que Deus nos livre deste comodismo, desta tentação, mas que nos dê uma santa inquietação para não sossegar enquanto nesta terra vivermos, enquanto nesta terra tiver alguém necessitando ouvir falar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos livre do comodismo. Há muitos que se contentam com uma igreja onde a gente simplesmente contenta aqueles que estão, mas nós não podemos nos contentar com isso. Nós temos que olhar para fora dessas paredes, para fora deste mundo, e ver que tem tantos que estão perdendo literalmente a sua vida, porque não tem quem anuncie para eles a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é nisso que eu quero pedir a vocês, que não tenham medo de se gastar, de se entregar até o último farelo, para ser trigo moído, para que a vossa vida gere vida naqueles que se encontrarem com vocês. Falando para todos nós que estamos aqui, não somente para eles. Irmãos, hoje nós temos um perigo dos católicos se contentarem com a sua vida de cristão. Porque eu já estou na igreja, meus filhos estão na igreja, então já conhecem Jesus Cristo, está ótimo. Como é que nós podemos nos contentar de ver os nossos irmãos, de ver jovens se perdendo, de ver pessoas distantes de Deus, amigos de vocês, pessoas que vocês amam, que estão perdidos, que não têm mais sentido de vida? Como é que vocês se contentam com isso? Sabe, irmãos, corre o risco, presta atenção no padre aqui, corre o risco, sabe, da gente simplesmente estar vindo na missa, batendo carteirinha, e a gente está tranquilo simplesmente porque eu vou na missa, porque eu vivo os sacramentos. Mas eu devo me contentar com isso? E o meu próximo? E o meu irmão? E o que Jesus disse, que eu devo amar o meu próximo como a si mesmo? Como é que eu posso me contentar quando tem outros que estão se perdendo? Sabe, eu tenho notado uma coisa: nossos leigos têm que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente começa a olhar para a nossa própria vida, e a gente vai se contentando em gastar o tempo conosco mesmo, e a gente se esqueceu do propósito de Deus, que vocês são leigos não para se gastar por si mesmo, mas para se gastar pelo próximo. Vocês fizeram no dia da vossa consagração uma promessa a Deus, que vocês iam gastar a vida de vocês para santificar o clero, para salvar a juventude e para restaurar as famílias. Ora, onde é que estão os jovens perdidos?
Como será que nós ficaríamos diante de Dom Bosco hoje? Se ele perguntasse, Fraternidade São João Paulo II, quantos jovens vocês têm salvo? Quantos são aqueles que estavam perdidos e que vocês deixaram as 99 e foram buscar aquela ovelha que estava perdida? Quantos são? Irmãos, muitos começam a namorar e aí no período de namoro já esquecem do que Deus lhes chamou, desta vocação que ninguém é obrigado, mas que uma vez que a gente disse sim, nós temos que viver. E aí só olham para dentro e não começam a olhar para fora. Sabe a promessa de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Essa promessa é para nós. Será que nós não cremos no Senhor? Será que nós não cremos que o Senhor vai nos abençoar nos nossos propósitos, na nossa vocação, na nossa busca da faculdade? Sabe, será que o Senhor não vai olhar isso? É fiel aquele que faz a promessa, porque o Padre está falando isso hoje, por conta de muitas vezes nós termos feito promessas a Deus e nós temos vivido uma vida que não é séria com o nosso carisma. Pergunte-se novamente, se Dom Bosco estivesse hoje aqui e perguntasse: filho, o que é que você está fazendo pela juventude? Como nós responderíamos? Isso diz respeito à nossa salvação, os nossos propósitos de vida. Lute por aqueles que estão no mundo, lute por aqueles que estão perdidos. Sabe por que muitos jovens têm se perdido? Porque nós que somos do Senhor não temos ocupado o nosso lugar na sociedade. Não é porque se casou que você tem que perder o teu objetivo de salvar a juventude, porque um dia você foi jovem e você sabe das crises que a juventude passa. Nós não podemos abrir mão disso. Hoje, enquanto eu preparava essa homilia, o Senhor me cobrava porque nós já fomos muito mais incisivos, porque nós já fomos muito mais ativos, porque nós já fizemos muito mais, e hoje nós estamos caindo num comodismo. Este comodismo não é dos cristãos. E eu não estou pedindo para você trazer ninguém à força, porque o cristianismo não cresce pela força. O reino de Deus é como uma semente de mostarda que é plantada, e quando a gente vai ver, ela já se transformou a árvore frondosa, diz o evangelho de hoje. A vida de vocês é como essa semente de mostarda que está sendo plantada, e que se vocês viverem uma vida de santidade, vocês vão ver quantos e quantos e quantos vão se aproximar de vocês por causa de Jesus. Fraternidade São João Paulo II, sejamos pequenos, sejamos a semente de mostarda que plantada e semeada na santidade vai crescer e vai chegar a muitas pessoas. Sabe o que tem nos faltado? Santidade. Tem nos faltado santidade, porque a santidade é o doce perfume de Cristo. Cadê o que nós cantamos o ano passado no retiro? Que o teu perfume me atrai. Quem é que nós hoje estamos aproximando com o perfume de Cristo? Será que estamos carregando em nós frascos que foram reservados somente para Jesus? Que não seja assim, mas que olhando para esse santo da igreja, o desejo de santidade nos motive, e a nossa vida santa possa contagiar muitas pessoas que estão à nossa volta. Que São João Bosco interceda por nós, para que nós não percamos a direção de se gastar pela causa do Evangelho, pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, a Mãe Auxiliadora que tanto São João Bosco amou, nos auxilie nessa noite por uma busca intensa de santidade. Vamos dar uma salva de palmas bem forte a nosso Senhor, a São João Bosco e a Virgem Maria. Vai ficando em pé. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer,
pois não quero mais lutar contra ti. Quero perder pra ganhar. Pobre me entrega, pois só preso a ti, pois só preso a ti eu serei. Livre para amar, livre para... Levanta tuas mãos, canta isso, vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti. Quero perder pra ganhar. Pobre me entrega, pois só preso a ti, pois só preso a ti eu serei. Livre para amar, livre para amar. Vem com teu amor, vem com teu poder, vem em mim vencer, pois não quero mais lutar contra ti. Quero perder pra ganhar. Pobre me entrega, pois só preso a ti, pois só preso a ti eu serei. Livre para amar, livre para